representação decimal de números racionais e fração geratriz de número decimal. Vamos entender primeiro essa parte aqui da representação decimal de números racionais. Depois a gente vai para a fração geratriz, beleza? Então, só para a gente lembrar aqui, ó, dado o número racional, a sobre b, lembrando que b tem que ser diferente de zero, a gente já viu isso na aula passada. Se você não assistiu essa aula ainda, volta lá, assiste essa aula que ela vai te ajudar muito. Então, a fração ela é a sobre b. E o b é diferente de zero. Sua representação decimal é obtida dividindo-se a por b, podendo resultar em... A gente vai ver aqui em que pode resultar. Pode resultar em números decimais exatos, que são finitos, e as chamadas dízimas periódicas, que são números infinitos. A gente vai começar com os decimais exatos. O que você precisa entender agora de cara? É que você precisa lembrar que um número racional, ele é aquele número que pode ser representado na forma de fração, beleza? Que é aqui, por isso você tem aqui a sobre b. O b tem que ser diferente de zero. Na aula de números racionais eu expliquei porque o b é diferente de zero, beleza? E aí, a questão é que você pode dividir a por b. Você vai ter um número decimal. Só que esse número decimal ele pode ser exato ou ele pode ser uma dízima periódica. Aí alguém pode me perguntar, professor, e se não der dízima periódica nem exato? Aí a gente já não está mais falando de números racionais, beleza? Como a nossa aula hoje é de números racionais, então a gente vai falar dos decimais exatos e das dízimas periódicas. Lembrando que um número decimal exato ele é um número finito. Por quê? Porque ele tem fim. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo que a gente tem, 1 sobre 2. Para a gente transformar ele em um número decimal, como eu acabei de dizer, a gente vai dividir, no caso aqui, ó, numerador pelo denominador, a por b, ou seja, nesse caso aqui a gente vai dividir 1 por 2. Sempre divide o de cima pelo de baixo, não vai fazer o inverso disso, tá? Divide o de cima pelo de baixo. Então, 1 dividido para 2. Vamos montar essa divisão aqui. Caso você não lembre como é que se faz essa divisão, eu vou aproveitar e lembrá-los agora para você ver como é que faz a divisão. Então, eu tenho aqui, ó, 1 dividido por 2. Do jeito que está, não dá para a gente resolver. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar casa decimal. Como é que isso vai funcionar? Eu vou acrescentar um zero aqui, depois do 1. E como eu acrescentei uma casa decimal aqui no dividendo, lá no quociente eu também tenho que acrescentar a casa decimal. De que forma vai ficar? Vou colocar 0, então vai ficar 10 dividido para 2. Vai dar quanto? 5. E aí a gente vai multiplicar. 5 vezes 2 dá o quê? 10. Então, para chegar em 10, não resta nada, né? Vai restar 0 aqui. Então, preste atenção que aqui, ó, encerrou, a gente tem resto 0 e o nosso resultado 0,5 ou também 5 décimos, beleza? Então, a gente percebe que é um número finito. Por quê? Porque a gente sabe qual é o último algarismo que aparece aqui no resultado. Nosso resultado aqui é 5 décimos, ok? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. 1/4, que é 1 dividido por 4. Vamos montar a divisão do mesmo jeito para a gente resolver, beleza? Que a gente aproveita e tira essa dúvida. Então, 1 dividido para 4, do jeito que está, não dá para fazer. Então, a gente vai acrescentar casa decimal. Acrescenta o 0 aqui no dividendo e o 0, lá no quociente. Então, vai ficar 10 dividido por 4. Vai dar o quê? 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar em 10, falta quanto? 2. Então, sobraram 2 aqui. Para a gente poder continuar, eu continuo acrescentando casa decimal. Só que aí eu vou acrescentar o 0 aqui. E eu não acrescento mais vírgula para cá. Por quê? Porque eu já tenho vírgula. O número decimal ele só possui uma vírgula. Beleza? Então, como eu já fiz o acréscimo de uma casa decimal aqui, o resultado da divisão que eu vou colocar aqui no quociente já é a outra casa decimal do quociente. Então, resumindo a história para você, você só acrescenta o 0 e faz a divisão. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Então, para chegar em 20, não falta nada, não sobra nada. Então, o nosso resultado é 0,25 ou 25 centésimos, beleza? Vamos ver um terceiro exemplo. 3/5, ou seja, 3 dividido por 5. Vamos montar. 3 dividido por 5. Faz do mesmo jeito, acrescenta a casa decimal. Acrescenta o 0 no dividendo e 0, no quociente. Ficou 30 dividido para 5. Vai dar quanto? 6. 6 vezes 5, 30. Para chegar em 30, não falta nada, ou seja, não sobra nada. O resultado, 0,6, tá? Ou 6 décimos. Observa que a característica do número decimal exato é que eu consigo finalizar a conta, mesmo que eu tenha que acrescentar a casa decimal, mas eu consigo finalizar a conta, diferente do outro que a gente vai ver agora, que é a dízima periódica. A dízima periódica, por mais que eu acrescente casas decimais, a conta não termina. Vamos ver aqui os próximos casos que a gente vai ter. Então, olha só.
O outro caso que a gente vai ter são as dízimas periódicas, eles são números infinitos. Então, a dízima periódica, a gente vai trabalhar tanto com a dízima periódica simples como a dízima periódica composta. Qual a diferença entre elas? Primeiro, vamos conhecer aqui a dízima periódica simples. O período se apresenta logo após a vírgula. Tá? Então, essa é a característica da dízima periódica simples. Quer ver? Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Eu tenho 5 nonos. Vamos transformar 5 nonos em número decimal. Qual é o procedimento para a dízima periódica, professor? A mesma coisa. Divide o numerador pelo denominador. Então, vamos montar aqui, ó, 5 dividido para 9. Do jeito que está, não dá para fazer. Acrescenta a casa decimal. Acrescenta 0 no dividendo e 0, no quociente. Ficou 50 dividido para 9. Vai dar quanto? 5. 9 vezes 5 vai dar 45. Então, para 50, sobra 5 ainda. Então, tá aqui, ó, sobrou 5. Lembra lá que para a gente continuar, eu só continuo acrescentando casa decimal. Ou seja, acrescento o 0 e continuo a conta. 50 por 9 vai dar 5. 5 vezes 9, 45. Para chegar em 50, sobra 5 ainda. E aí, acrescenta o 0 e continua. Observa que vai dar 5 e esse cálculo é um cálculo infinito. Vai continuar sobrando 5 e assim sucessivamente. Então, é um cálculo infinito. Esse tipo de cálculo aqui, esse tipo de resultado, é o que a gente chama de dízima periódica. Tá? Por que a gente chama de dízima periódica? Porque a gente tem aqui um valor que se repete infinitas vezes. Tá? Então, que valor é esse? É o 5 que vai se repetir infinitas vezes. Esse algarismo. Esse algarismo que se repete infinitas vezes é o que a gente chama de período. Tá? Então, nesse caso aqui, o 5 é o período. Você pode ter representação nessa forma aqui, com 5, 5, 5 e 3 pontinhos. Ou você pode ter representação dessa outra forma, 0,5 com um tracinho em cima. Se você vê esse tracinho em cima, você já sabe que esse número é uma dízima periódica e o período é 5. Lembra lá, o que é período? O algarismo que se repete infinitas vezes. Tá? Se não tivesse o 5, o resultado seria 0,5. Mas como tem o tracinho aqui em cima, é 0,55555 infinitos algarismos 5. Beleza? Não esquece isso daí, que isso daqui é representação de dízima periódica. O período vai ser igual a 5, beleza? Que é lembra que o 5 é o valor que se repete, é o algarismo que se repete. Vamos ver outro exemplo. 7 terços. Vamos lá, dividir 7 por 3. Aí você olha e diz assim, mas 7 dá para dividir por 3. Então, vamos dividir. 7 por 3 vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Para chegar em 7, sobra o quê? 1. Agora, tem um detalhe. Para eu poder continuar a conta, eu tenho que acrescentar a casa decimal. Então, acrescenta o 0. E aqui eu não vou colocar 0, Por que eu não vou colocar 0, Porque eu já tenho um algarismo para ficar antes da vírgula. Então, acrescento somente a vírgula. Tá? Diferente da conta anterior. Vou dar uma pausa nessa conta aqui só para a gente comparar as duas. Na conta anterior, eu não tinha nenhum algarismo antes da vírgula. Por isso, eu coloco 0, Nesse caso aqui de baixo, eu já tinha o 2 antes da vírgula. Então, eu coloco somente a vírgula. Agora, vai ficar, então, vamos continuar. 10 dividido para 3, vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, sobra 1, então, acrescento o 0 e continua agora. 10 por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Para chegar em 10, falta 1. A sobra é de 1, então, acrescenta o 0 e continua. Você observa que daqui para frente é um cálculo infinito. Tá? Então, vai sempre sobrar 1 e o resultado sempre vai ser 3. Então, o resultado que você tem é 2,3333 infinitos algarismos 3. Tá? Então, a representação pode ficar dessa forma, ou com um tracinho em cima, igual foi aqui, ó, vai ficar assim, 2,3 com um tracinho em cima. Isso vai identificar que eu tenho 2 inteiros, e aqui a minha parte decimal são infinitos algarismos 3. Beleza? Então, o período aqui é igual a 3. O período é justamente o algarismo que sempre se repete. Ok? Vamos lá. Terceiro exemplo. 4 dividido para 33. Vamos lá. Montando aqui, 4 dividido para 33. Do jeito que está, não dá para resolver ainda. Acrescenta a casa decimal. Olha aí, não tem nenhum algarismo aqui. Então, acrescento 0 no dividendo e 0, aqui no quociente. Tá? Ficou 40 dividido para 33. O resultado é 1. 1 vezes 33 vai dar 33. Para chegar em 40, falta 7. Então, a sobra aqui é 7. E aí, para a gente continuar, acrescenta a casa decimal. Acrescenta o 0 e continua. 70 dividido para 33 vai dar 2. 2 vezes 33, 66. Para chegar em 70, falta 4. Então, aqui,
acrescenta o 0 e continua. 40 dividido para 33. Olha só, mesmo cálculo que a gente fez agora há pouco. 40 por 33 vai dar 1. 1 vezes 33 vai dar 33. Para chegar em 40, falta o quê? 7 de novo. Aí vai acabar repetindo o quê? Acrescenta o 0. Olha aí, de novo, 70 dividido para 33. Igual aqui. Vai dar 2. 2 vezes 33 vai dar 66. E aí, para chegar em 70, sobra 4. E a gente percebe que é um cálculo infinito. Sempre eu vou ter como resultado 1, 2, 1, 2 e assim sucessivamente infinitas vezes. Ou seja, o nosso resultado aqui é 0,12, 12, 12, 12, infinitos 12. Ok? Então, como ficaria a representação com o tracinho em cima, identificando para a gente quem é o período? Seria 0,12 com o traço em cima do 12. Isso vai identificar para a gente que o período é igual a 12. Observa que o período nem sempre vai ser um único algarismo. O período pode ser 2 algarismos, como a gente viu agora, o 1 e o 2. Pode ser 3 algarismos, pode ser 4, enfim. Pode ser quantos algarismos aparecerem. Se esses algarismos se repetem infinitas vezes, então eles são o período. Beleza? Então, é a primeira coisa que a gente precisava entender sobre dízima periódica simples. E a dízima periódica composta? Entre o período e a vírgula existe uma parte não periódica. Ou seja, a gente vai ter uma situação onde você vai ter um número que é periódico, aqueles valores que se repetem infinitas vezes, mas depois da vírgula e antes do período, você vai ter aí um algarismo ou mais algarismos que não se repetem. Quer ver? Vamos resolver esse exemplo. 1 sobre 45, ou 1/45. 1 dividido para 45, então, do jeito que está, não dá para resolver, acrescenta o 0 e 0, vírgula. Olha esse detalhe, não dá para resolver ainda 10 por 45, então eu vou ter que acrescentar mais uma casa decimal. Então, eu acrescento um 0 no dividendo e outro 0 no quociente. Tá? Olha o que acontece. A primeira vez, eu precisei acrescentar o 0 para colocar a vírgula. Como eu não fiz cálculo nenhum ainda, eu precisei acrescentar mais uma casa decimal, eu também tenho que acrescentar um 0 aqui no resultado, tá? No quociente, para a gente poder dar continuidade. Agora ficou 100 dividido para 45. Vai dar o quê? 2. 2 vezes 45, 90. Para chegar em 100, falta 10. Então, o que sobrou aí foi 10. Para a gente continuar, agora daqui para frente, acrescenta o 0 e continua. 100 por 45, 2. 2 vezes 45, 90. Para chegar em 100, falta 10. Então, de novo, sobrou 10 aqui. Acrescenta o 0 e continua. Observa que sempre vai aparecer o 100 aqui. O resultado sempre vai ser 2. Vai sobrar 10 o tempo todo. Então, aqui eu identifiquei uma dízima periódica. Qual é o detalhe? Que essa dízima periódica ela é composta. Por quê? Observa, você pode observar, o 2 se repete infinitas vezes. Beleza. Por quê? Porque o 2 é o período. Mas existe um 0 aqui logo após a vírgula. Então, o que a gente vai ter aqui? Nessa outra forma de representação, a gente vai ter aqui 0,02 e o tracinho somente em cima do 2. Por quê? Porque o 0 não se repete infinitas vezes, somente o 2. Então, isso identifica para a gente que o período é igual a 2, beleza? Que é o valor que se repete infinitas vezes. E a parte não periódica, olha aí, não periódica é igual a 0. É esse 0 aqui, viu? Não esse outro, porque o que a gente está levando em consideração é o que está após a vírgula. Então, como esse 0 ele não se repete infinitas vezes, ele não é período, tá? Essa é a parte não periódica. E o 2, que se repete infinitas vezes, é a parte periódica. Beleza? Vamos ver outro exemplo aqui. Olha aí, 61 dividido para 90. Vamos resolver. 61 dividido para 90. Do jeito que está, não dá para resolver. Então, eu começo aqui acrescentando casa decimal. Acrescento 0 e 0, vírgula. Ficou 610 dividido para 90. Vai dar o quê? 6. 6 vezes 90, 540. Para chegar em 610, falta o quê? 70. Então, sobrou 70 aqui. Acrescenta um 0 e continua. 700 dividido para 90. Vai dar o quê? 7. Então, 7 vezes 90, 630. Para chegar em 700, falta 70. E aí, você acrescenta o 0 e continua. 700 por 90 vai dar 7. 7 vezes 90, 630, para chegar em 700, falta 70 de novo, e aí você observa que você vai acrescentar o 0, daqui para frente, ó, você começa a observar que sempre vai aparecer o 700, o resultado sempre vai ser 7, sempre sobra 70.
Então, você já observa que aqui eu tenho identificado já quem é o período dessa dízima periódica. Então, nosso resultado 0,6777, infinitos 7. A gente já observa que o 6 aqui é a parte não periódica e o 7 é o período. Então, a gente pode representar dessa forma, 0,67 e um tracinho em cima do 7. Tá? Porque eu identifico que o 7 se repete infinitas vezes, o 6 não. Se você coloca o tracinho em cima do 6 também, aí você já errou, porque se o tracinho fosse em cima do 6 e o 7, você estaria identificando que o 6 e o 7 se repetem infinitas vezes. Então, tem que ter muito cuidado em cima de que número esse tracinho fica, beleza? Então, como ele está em cima do 7 apenas, somente o 7 se repete infinitas vezes. O 6 ele é a parte não periódica. Então, o período é igual a 7 e a parte não periódica igual a 6. Beleza? Então, aqui a gente conseguiu identificar as dízimas periódicas compostas. A característica dela vai ser essa. Ela sempre vai ter uma parte periódica e uma parte não periódica. Tá? E aí, agora a gente vai para a obtenção de fração geratriz de um número decimal. Professor, o que é isso? Vamos lá, vamos entender aqui o que é a fração geratriz. Então, a gente vai começar obtendo a fração geratriz de um decimal exato, de um número decimal exato. Então, para a gente entender, volta lá para o conceito de racional. Um número decimal exato pode ser representado na forma de A sobre B. Ou seja, você já sabe que pode ser representado na forma de uma fração, onde, se você dividir o numerador pelo denominador, você vai ter um número decimal. Tá? Então, essa fração é chamada de fração geratriz de um decimal exato. Ou seja, o que é que a gente precisa entender? O que a gente fez agora há pouco foi transformar fração em número decimal. Para transformar a fração em número decimal, basta você dividir o numerador pelo denominador, você já transforma. Nesse caso, a gente vai partir do número decimal e transformar em fração. Quando a gente transforma nessa fração, a gente vai encontrar a fração geratriz, ou seja, a fração que gerou o número decimal. Vamos ver lá um exemplo. Eu tenho aqui 2,12. Como é que eu vou fazer para transformar isso daqui numa fração geratriz? Aqui já é um processo um pouco mais simples, porque como eu tenho número decimal exato, eu só preciso ver quantas casas a vírgula precisa andar, no caso aqui para a direita, para que esse número fique um número inteiro. Então, a vírgula só precisa andar aqui, olha, 1, 2 casas, beleza? Aí eu vou ter o quê? 212 no numerador. E o denominador, por que apareceu 100? Olha um detalhe. A quantidade de casas que a vírgula precisou andar é a quantidade de zeros que vai ter o número de base 10 que fica no denominador. Ou seja, para ficar mais simples ainda de entender, o denominador sempre vai ser o 1 acompanhado de zeros. Quantos zeros? A quantidade de números que eu tinha após a vírgula, a quantidade de algarismos que eu tinha após a vírgula. Então, eu não tinha 2 algarismos após a vírgula? 2 zeros. Beleza? E o numerador? O mesmo número que eu tinha antes, só que sem a vírgula. Por isso que aparece o 212 aqui, porque seria como se eu movimentasse a vírgula 2 casas para a direita, e aí fica 212, e aí sobre 100. Observa que a única coisa que eu fiz foi representar esse número decimal na forma de fração, e essa fração ela é equivalente a esse número, porque se você pegar 212 e dividir por 100, você volta para cá. Quer ver? Olha, 212 dividido por 100 é só movimentar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, a vírgula estaria aqui atrás da unidade, 2, viria aqui 1, 2 casas, voltaria para ser 2,12. Tá? Você pode até fazer esse teste para ver se a transformação que você fez está correta, beleza? Então, recapitulando, repetindo aqui, você movimenta a vírgula 2 casas para a direita, tá? Nesse caso aqui. Por que nesse caso? Vai ter caso que eu vou movimentar uma vez, 3 vezes? Vai. Depende de quantas casas você tem depois da vírgula. Essa quantidade de casas que você tem depois da vírgula, você vai movimentar ela, que vem 1, 2. 212. Não foi 2 casas? Então, teu número aqui embaixo vai ter 2 zeros. O 1 e 2 zeros. Então, 100. Se movimentasse 3 casas, seria dividido por 1000. Se movimentasse só uma casa, seria dividido por 10. E assim sucessivamente. Beleza? Professor, achei a fração geratriz. Ainda não. Por quê? Porque ela não está na sua forma reduzida. A gente precisa simplificar ela. Então, eu já vou simplificar logo direto ela por 4. Professor, poderia simplificar por 2? Poderia, você simplificava por 2, depois ia simplificar por 2 de novo. Eu vou fazer a simplificação direto por 4, que também vai dar a mesma coisa, tá?
Então, 212 dividido para 4, 53. 100 dividido para 4, 25. Essa aqui é a fração geratriz, porque se você dividir 53 por 25, o resultado é 2,12. Tá? Então, aqui a gente encontrou a fração geratriz do número decimal que a gente tinha antes. Beleza? Essa regra que eu acabei de mostrar para vocês, ela funciona para a fração geratriz de um número decimal exato. Esse é o caso para número decimal exato. A gente vai ver também como que a gente faz o cálculo com dízima periódica, que é a fração geratriz de um decimal periódico. Aí, não é do mesmo jeito que a gente faz o cálculo. A gente vai entender como é. Então, só para a gente lembrar, um número decimal periódico, ele também pode ser representado na forma de fração, que seria lá A sobre B. E esta fração, no caso, vai ser a fração geratriz do decimal periódico. Vamos lá. A gente vai ver primeiro a dízima periódica simples. Professor, a gente vai ver a composta também? Vai, porque existe uma diferença da dízima periódica simples e da dízima periódica composta. As duas formas têm como representar na forma de fração, ou seja, tem como encontrar a fração geratriz. A gente vai começar pela dízima periódica simples. Então, eu tenho aqui ó, 0,222 infinitos números 2. Como é que a gente faz para a gente encontrar ela? Vou mostrar o cálculo para vocês e depois vou mostrar uma observação que pode facilitar muito a tua visualização para te descobrir qual é a fração geratriz. Olha só. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou montar uma equação onde x é igual a 0,22222. Por que eu coloquei x igual a 0,22222 lá? Porque esse x vai ser justamente a fração, ok? Eu vou descobrir qual é esse valor do x. Agora que eu montei aqui a equação, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois lados por 10. Aí você me pergunta, professor, por que o senhor vai multiplicar por 10? Porque eu tenho o objetivo de passar a vírgula para cá, para trás. Lembra que se eu multiplico por 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Para quê? Para que eu tenha o período, eu preciso ter o período antes da vírgula também. Vai ficar assim, então, ó, 10 vezes x, 10x. Aqui, 0,222, a vírgula movimentou uma casa, então fica 2,22222. Ó. Ficou dessa forma. Para que a gente faz isso? Para eu poder separar a parte inteira agora e a parte decimal. Então, eu vou repetir o 10x. Para me separar a parte inteira, como é que vai ficar? Ó? 2, o 2 que é inteiro ficou aqui separado, mais a parte decimal. Esses dois aqui não estão depois da vírgula? 0,22222. Então, eu separei esse 2 inteiro da parte decimal, que é 0, os infinitos números 2 aí. Beleza? Observa que se eu somasse esses dois números, eu voltava para cá. Ok? Então, eu só fiz separar a parte inteira da parte decimal. Por que eu separei? Porque observa o seguinte, 0,2222 infinitos números 2 não é o valor do x? A gente começou bem aqui em cima com ele, ó. Então, no lugar do 0,222, eu vou colocar o x, já que o valor é o próprio valor do x. Então, vai ficar assim, vou repetir o 10x igual a 2 mais, no lugar do 0,2222, eu coloquei o x. Agora, eu vou terminar de resolver essa equação. Esse x está aqui somando, vai para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 10x, que já estava lá, menos x igual a 2. 10x menos x, 9x. Repete, o 2 estava lá porque eu não fiz nada com ele. Esse 9 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 2 nonos. Achamos a fração geratriz. Essa aqui é a fração geratriz do número 0,22222. Essa aqui é a fração geratriz. Então, se você for observar, agora vamos para a característica dessa fração geratriz. Observa que o numerador dessa fração é justamente o período. O período não é 2 aqui, não é o 2 que se repete infinitas vezes? O numerador é justamente o período. E o denominador? É 9. É uma característica. Então, quantos períodos, quantos algarismos você tiver como período, é a quantidade de 9s que vão aparecer aqui no denominador. Não tinha somente um período, que era o algarismo 2? Então, só vem um 9 para o denominador, 2 nonos. Se você dividir 2 por 9, você volta para esse valor aqui. Professor, então, como seria isso com um período maior, com 2 algarismos? Vamos ver. Vamos para esse exemplo B aqui. Eu tenho 0,41, 41, 41, infinitos 41. A gente vai fazer o mesmo sistema. Vamos montar aqui a equação. Então, x é igual a 0,41, 41, 41. Vou multiplicar. E você me pergunta, vai multiplicar por 10? Não.
Porque se eu multiplicasse por 10, a vírgula andaria uma casa. O período não é só o 4, o período é 41. Eu preciso multiplicar por 100 para a vírgula andar 2 casas e eu ter o 41, que é o período antes da vírgula. Então, vai ficar aqui 100x igual. Esse 0,41, 41, 41 vezes 100, a vírgula anda 2 casas, ela vem aqui, ó, 1, 2. Então, vai ficar 41,41, 41 infinitas vezes lá, né? Lembra para que a gente faz isso? Para a gente separar a parte inteira da parte decimal. Então, vou repetir o 100x e a parte inteira aqui, 41, vai ficar separada, mais o 0,41, 41, 41, que é a parte decimal, a parte que ficaria após a vírgula. Agora, lembra lá, o mesmo sistema que a gente viu, ó, esse número aqui, 0,41, 41, não é o x, ó, a gente começou com isso, então, no lugar do 0,41, 41, eu vou colocar o x. Então, vai ficar assim, ó, 100x repete, igual a 41 mais, no lugar desse número, eu coloquei o x. Agora, a gente vai terminar de resolver a equação. Esse x está somando, ele vai para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 100x menos x igual ao 41 que ficou desse lado da igualdade. 100x menos x, 99x. Repetiu o 41 porque a gente não fez nada com ele. O 99 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, nosso resultado, nossa fração geratriz é 41 e 99 avos. 41 sobre 99. Vamos voltar para a característica que eu falei agora há pouco. O período não é 41, olha aí quem aparece no numerador, justamente o período, sempre é o período que aparece no numerador. E no denominador, 9. Quantos 9? A quantidade de algarismos que eu tenho no período. O período é 41, não tem 2 algarismos no 41, então são 2 9. Se o período fosse 413, por exemplo, aí eu teria 999 aqui embaixo. Então, a quantidade de algarismos que eu tenho no numerador é a quantidade de 9 que eu vou ter no denominador. Dessa forma, eu acabo encontrando a fração geratriz. Aí fica para vocês decidirem. Ou você faz esse cálculo todo, igual eu fiz esses dois exemplos aqui, ou você pode simplesmente identificar por essas informações que eu passei para vocês. O numerador é o período, o denominador vão ser 9. Quantos 9? A quantidade de algarismos que tem no período. E aí você já consegue encontrar a fração geratriz. Beleza? Então, vamos seguindo. E a dízima periódica composta? Como é que ela funciona? Vamos lá, peguei um exemplo aqui para a gente resolver. 0,1787878. Preste atenção que eu tenho 1, que é a parte não periódica, e o período é 78. Vamos montar a equação para a gente resolver? Ah, professor, é mais complicado. Pode ser que para alguns seja mais complicado, mas para quem tem facilidade com a equação, vai conseguir trabalhar com ela facilmente. Então, aqui do mesmo jeito, ó, x é igual a 0,17878 e assim sucessivamente. O que a gente vai fazer? A gente vai precisar passar o período, a gente vai precisar aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente. O meu objetivo aqui não é colocar o período para antes da igualdade, e sim colocar apenas a parte não periódica. Tá? Como eu estou trabalhando com um período composto, uma dízima periódica composta, eu quero passar só a parte não periódica para antes da igualdade, e a gente vai já entender por quê. Não é só 1 que é a parte não periódica? Então, basta que eu multiplique por 10 isso aqui. Ó. Então, vai ficar 10x desse lado. Aqui, a vírgula numa casa, vai ficar 1,787878. Para quê? Para eu separar a parte não periódica da parte periódica. Tá? Na dízima periódica composta, o meu objetivo é esse, separar o periódico do não periódico. Então, o que vai acontecer? Eu vou repetir o 10x, aqui vai ficar 1 mais 0, aqui, ó, a parte que estava depois da vírgula, 0,787878. Por quê? Observa o seguinte, isso daqui a gente aprendeu agorinha como é que a gente encontra. Tá? O que vai acontecer? O período não é 78, o 78 não são 2 algarismos, então aqui vai ser a fração 78 sobre 99. Então, eu vou repetir o 10x, aqui igual a 1 mais 78 sobre 99. Eu já nem vou fazer esse cálculo aqui de novo. Por quê? Porque eu já sei encontrar esse valor com facilidade. Então, como o período é 78, está aqui o numerador é 78. O 78 não são 2 algarismos? Então, são 2 números 9. 78 sobre 99. Agora, daqui para frente, eu vou só resolver essa equação para eu descobrir qual é a fração geratriz dessa dízima periódica composta.
tá? Que é esse número que a gente está calculando aqui. Então, a gente vai repetir o 10x. Aqui, olha, não está aparecendo nenhum número embaixo do 1. Mas você sabe que quando não aparece número, ele existe, ele só é um valor subentendido, que é o número 1. Então, vai ficar aqui 10x igual, aqui 1 sobre 1, mais, aí repetir a segunda fração, que é 78 sobre 99. Eu vou fazer MMC de 1 e 99. O resultado, claro, vai dar 99. Então, eu vou repetir o 10x igual, aí ficou 99 aqui no denominador. Lembra que quando a gente faz MMC, eu preciso descobrir qual vai ser o valor do numerador agora. O numerador não continua sendo o mesmo que era antes. O numerador é o número de cima, tá? Não esquece isso daí. Não é o valor que era antes. Eu tenho que encontrar o novo numerador. Para isso, a gente divide esse valor pelo antigo denominador e o resultado multiplica pelo antigo numerador. É o número que vem para cá para cima. Então, vai ficar 99 dividido por 1, 99. 99 vezes 1, 99. Repete o sinal de mais. Vou fazer a mesma coisa para cá. 99 dividido por 99, o resultado dá 1. 1 vezes 78, 78. Pronto, descobri aqui quais são os valores que vão ser somados para eu formar essa fração. Então, eu vou repetir o 10x igual 99 mais 78, 177, sobre 99, repetiu aqui. Aí você pode pensar, já encontrou? Ainda não, porque lembra lá que é o x que vai ser a minha fração geratriz. Então, falta eu passar esse 10 para o outro lado. Olha, ele está aqui multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Ou seja, se ele vai passar dividindo, ele vai ficar multiplicando lá no denominador. Tá? Presta atenção que ele foi para baixo, ele passou dividindo. Mas como eu já tinha um número lá no denominador, então ele vai ficar multiplicando esse denominador. Então, nesse caso aqui, ó, x vai ser igual, repete o 177, 99 vezes 10, 990. Então, aqui eu encontrei a fração geratriz. Professor, qual é a característica, então, da fração geratriz de uma dízima periódica composta? Observa o seguinte, que o que é que eu tenho aqui? Olha, a característica que eu vou ter é justamente a parte não periódica junto com o período, vai ficar no numerador, é esse valor menos 1. Está vendo que é 178 menos 1? Ó, dá 177. Então, é justamente a parte não periódica com o período, menos 1, fica no numerador. E no denominador? Aí é só a gente observar. O período tinha quantos algarismos? Ó, o período não é 78? Não tem 2 algarismos? Então, são 2 9s. E esse zero, professor? Ele é justamente referente à quantidade de algarismos que tem a parte não periódica. Se a parte não periódica fosse 2 algarismos, você teria 2 zeros. Tá? Como a parte periódica é só um algarismo, você só tem um zero. O período são 2 algarismos, você tem 2 números 9. Lembra lá, o numerador é justamente o período e a parte não periódica menos 1. Ou seja, 178 menos 1, 177. Tá? Ou você lembra as características da fração geratriz, ou você monta esse cálculo e resolve ele. Qual eu vou utilizar, professor? O que você achar melhor, o que for mais fácil para você. Beleza? Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Tá, galera? Então, a gente vai encerrando por aqui. Até mais. Valeu!